Olá, estamos iniciando pelo canal da Câmara mais um Papo no Legislativo, hoje com a presença da farmacêutica, professora e doutoranda Marília Schutz. Ela é coordenadora da Farmácia Solidária da Unesc. Tudo bem, Marília? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite e estar aqui hoje podendo falar um pouquinho do nosso trabalho lá da Unesc. Que bom. Eu estava lendo um estudo divulgado recentemente que constatou que mais de um quarto da população, 26,6%, faz uso de remédios contínuos ou periódicos. A maioria tem que pagar pelo próprio medicamento. Sabemos que o acesso insuficiente aos medicamentos pode causar abandono do tratamento, com piora no estado de saúde e aumento do número de retornos aos serviços de saúde ou um maior comprometimento da renda familiar com gastos com saúde. Sim. Né? Aliás, 1 em cada 4 pessoas teve o nome incluído em registros de serviços de proteção ao crédito por despesas relacionadas à saúde no último ano. Olha só o gasto que... Sim. Né? Outro aspecto não menos importante que justifica a existência da farmácia solidária refere-se ao descarte incorreto dos medicamentos que permanecem no ambiente por longos períodos, acarretando sérios riscos socioeconômicos e ambientais. Por exemplo, você sabia que os antibióticos descartados no meio ambiente podem resultar no desenvolvimento de bactérias resistentes ao nosso organismo? Que os estrogênios têm enorme potencial de afetar adversamente o sistema reprodutivo de organismos aquáticos, como, por exemplo, a feminilização de peixes machos presentes em rios contaminados com descartes de efluentes de estações de tratamento de esgoto? Você sabia ainda que os antineoplásicos e imunossupressores utilizados em quimioterapia são conhecidos como potentes agentes mutagênicos? Portanto, além da excelência alcançada aí na formação de profissional aí, né, na Unesc, né, a gente vê que muito mais, né, do que o objetivo de formar bons profissionais, competentes profissionais, a Unesc ainda está fazendo um trabalho excepcional em defesa do meio ambiente, na qualidade de vida das pessoas, né, na medida que oferece esse medicamento para que elas possam se recuperar ou recuperar-se, né, recuperar-se de doenças que necessitam desse tipo de medicamento oferecido na farmácia solidária. Marília, eu gostaria que tu me falasse um pouquinho da história da farmácia. Como é que ela foi iniciada? Então, a Farmácia Solidária, ela iniciou em 2006, né, sendo uma iniciativa da Cruz Vermelha, né, representada pelo Almir, à época, e pelo delegado Adalto de Souza. E aí, eles entraram em contato com a universidade, né, a Cruz Vermelha entrou em contato com a professora Indianara, à época, atual nossa pró-reitora acadêmica da universidade, e a coordenadora do curso, que à época era a professora Tatiane Barrichello. Aí o pessoal da Cruz Vermelha, né, eles observavam que as pessoas acabavam falecendo, né, nas residências, muitas vezes por abuso de medicamentos, por suicídio, e às vezes também o Almir relata que eles percebiam que as pessoas faleciam e tinha ali a receita na casa das pessoas, e elas não conseguiam comprar o medicamento, né, por questões, né, econômicas muitas vezes, e aí acabava resultando em morte, às vezes por abuso de medicamento, às vezes porque a pessoa não fazia o tratamento. Então eles percebiam que sobrava muito nas casas das pessoas esses medicamentos. Então, né, foi feito esse contato, né, em 2006 com a universidade, onde também a Unesc já vinha pensando em criar uma farmácia que tivesse esse modelo, né, que fosse uma farmácia universitária, uma farmácia para os alunos do curso de farmácia fazerem estágio, e que fosse um caráter assim, um caráter de doação, né, algo que não envolvesse questões, né, monetárias, enfim.
E aí tudo deu certo, né? Foram encaixadas as ideias, deu super certo a conversa entre a universidade e a Walmir, né, à época representando a Cruz Vermelha, e assim eles desenharam um projeto da farmácia solidária, onde daí contou com o apoio de várias entidades, né, para começar com a arrecadação desses medicamentos, essas sobras que estavam na casa das pessoas, que as pessoas faziam tratamentos e não utilizavam mais, e aí começou essa captação, né, de medicamentos, e a farmácia foi instalada dentro das clínicas integradas da universidade, onde ela permanece até hoje, tendo o apoio também da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Sanitária, o apoio da Polícia Civil, do Exército, Corpo de Bombeiros. Então, foi uma rede de apoio, né, que foi feito na época para fazer coleta de medicamentos, campanhas de arrecadação, para a gente conseguir colocar os medicamentos na farmácia solidária e disponibilizar para outras pessoas que não tinham. Então, o objetivo inicial da farmácia foi retirar do alcance das pessoas, né, o acesso fácil desses medicamentos. Retirando da casa, a gente evita a automedicação e coloca num local que posteriormente pode ser usada por outra pessoa, mediante uma receita, mediante uma indicação correta, né? Então, a farmácia solidária teve essa ideia inicial. E aí, a partir dos anos, né, outras coisas foram surgindo. E aí, também a gente teve a questão de pensar em descartar esses medicamentos de maneira correta, principalmente os vencidos, né? Muitos medicamentos que a gente recebe hoje, eles são vencidos. Então, a gente faz o papel, né, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que eles fazem a questão de... Eles pagam, né, o nosso descarte de medicamentos. A gente recolhe aquilo que talvez uma pessoa ia colocar no vaso sanitário, na pia, ou no lixo comum, no lixo da cozinha, no lixo do banheiro. E a gente evita todos aqueles problemas ambientais, né, que você mencionasse no início ali da nossa conversa, né? Poluição de rios, de lagos, né? E tudo mais que a gente sabe que os medicamentos podem causar. Medicamentos sendo os resíduos químicos, tem que ter o seu descarte no local correto, né? Então, a gente veio também com esse papel hoje, que é bem forte, de fazer o descarte correto. Mas essa ideia já começou há muito tempo antes, já em 2006, né? 15 anos de história já. Além desses objetivos, quais os outros que você considera importantes para a existência da farmácia solidária? A gente tem essa questão, né, de poder auxiliar pessoas que não conseguiriam pagar pelo seu tratamento, porque a pessoa que tem uma receita em mãos e ela vai até a farmácia solidária, ela pode adquirir os seus medicamentos de modo gratuito. Muitas vezes medicamentos caros, né? Tem doações que às vezes ultrapassam R$500, porque a gente tem uma relação de quanto a pessoa pagaria na farmácia se ela fosse comprar aquele medicamento. A gente tem uma relação de custo que a gente faz essa contagem para gerar relatórios e a gente saber realmente o impacto da farmácia solidária. Então, a gente ajuda pessoas que não têm condições de arcar com os seus tratamentos. A gente tem ali um espaço de formação de profissionais, futuros farmacêuticos, que estarão ali atendendo pessoas, né, vendo a realidade do paciente, vão prestar orientação a esse paciente. Muitas vezes a pessoa toma 10 tipos de medicamentos diferentes, até mais, às vezes, e muitas vezes é difícil o paciente entender qual é o horário que ele toma, se ele pode misturar um medicamento com outro ou não, se ele pode tomar com alimento ou não, se tem que ser em jejum, se não tem. Então, tudo isso, né, a gente acaba prestando informação a esse paciente. Muitos dos nossos pacientes são idosos, que é o maior público, né, que tem essa maior dificuldade no manejo e adesão com o seu tratamento. Então, a gente consegue também auxiliar essas pessoas, tirando dúvidas no momento da dispensação. E também, a gente tem um projeto de extensão vinculado à farmácia solidária, que é coordenado pela professora Zoé, professora do curso de farmácia, onde são realizados vários eventos de educação em saúde. Então, os alunos que são extensionistas e bolsistas desse projeto de extensão, eles visitam escolas, visitam asilos, fazem palestras, enfim, e orientam sobre o uso de medicamentos, o correto local de armazenar os medicamentos em casa, o correto local de descarte. Então, tem esse papel. E também é um local de pesquisa, é um local que os nossos alunos do curso de farmácia
podem fazer pesquisas sobre medicamentos, entrevistar os pacientes, enfim. Então, hoje, eu acho que, né, muitos objetivos a gente tem a mais do que foi planejado em 2006 e reflete no sucesso da farmácia solidária, né? Aqueles medicamentos que são doados, que são ofertados pela rede pública de saúde, que às vezes a pessoa pega um pouco a mais e acaba, né, concluindo o tratamento e sobrando medicamento. Ele pode ser levado também para a farmácia solidária? Pode. Ou tem que ser devolvido para o sistema de saúde? Pode ser levado na farmácia solidária e aí a gente vai fazer uma avaliação. Se ele está dentro da validade, a gente vai colocar na nossa prateleira e aí a gente pode disponibilizar para uma outra pessoa. Legal. Muitas vezes a pessoa não sabe até que o medicamento é disponível na farmácia municipal, né? E acontece isso também, a gente presta essas informações e ela acaba pegando tudo na farmácia solidária. Se o medicamento já está vencido, daí a gente faz o descarte, mas a gente recebe qualquer tipo de medicamento, né, na farmácia. Quais são os medicamentos assim, disponíveis na farmácia? Os tipos de medicamentos? A gente tem assim todos os tipos, né? Para tratar pressão alta, para o diabetes, os medicamentos controlados para tratar questões de saúde mental, antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes. A gente tem vitaminas, pomadas, cremes de uso tópico, né, para a pele, anti-inflamatórios. Nós temos, né, todos os grandes tipos que uma farmácia pode fornecer. Suplementos tipo ômega 3, enfim, temos tudo. É possível, de repente, ser encontrado lá na farmácia solidária medicamentos caros que às vezes tenham que ser, a pessoa só vai conseguir por intermédio da justiça, por exemplo? Sim, eu até lembro, até faz umas 2 semanas, um pouquinho mais, acho 3 semanas atrás, eu estava lá na farmácia e eu vi 2 caixas de Xarelto, que é um medicamento super caro, e quando tem lá na farmácia, assim, ele não dura um dia, porque se a pessoa for comprar uma caixa, é mais de R$200 o medicamento. E aí os pacientes, às vezes, não fazem o tratamento porque não tem condições de pagar, né, pelo tratamento. Aí, quando tem na farmácia, a gente costuma brincar, né, chegou o ouro, porque aí, quando tem ali, a gente já se avisa, gente, chegou o Xarelto, o paciente que vir já vai ter. A gente já tem uns, assim, que são... A gente já comunica dentro da farmácia, assim, né. Tem medicamentos bem caros, vitaminas, às vezes, também, enfim, tem. E quais são os medicamentos de maior oferta? No caso, assim, os que as pessoas mais procuram, né? Não, que mais levam de eu creio, para depressão, muito. Por exemplo, citalopram, escitalopram, clonazepam para ansiedade, tem bastante saída na farmácia, chega e também sai bastante. Os de diabetes, de hipertensão, alguns a gente não tem, outros a gente tem os mesmos que o SUS fornece também. Mas, de um modo geral, esses são os que mais a gente oferta na farmácia. Que vocês ofertam lá. Isso. E aqueles que vocês recebem lá, quais são os medicamentos que vocês mais recebem? Recebemos de tudo, assim, acho que de hipertensão, tanto os diuréticos quanto outros, né, utilizados no tratamento da hipertensão, diabetes, vitaminas temos muito, e anticoncepcionais também, temos muitos anticoncepcionais. Às vezes as pessoas não sabem também, né, às vezes a mulher vai precisar comprar um anticoncepcional e uma cartela custa R$30, e às vezes a gente tem bastante lá para fornecer também, tem diferentes tipos, e quem quiser, né, ter o acesso pode ir com uma receita lá que nós podemos fornecer. Todo medicamento que chega lá está ainda dentro da data de validade nem todos, né? O que a gente recebe dentro da validade, nós vamos fazer uma análise, temos o farmacêutico lá para isso também. Sim. E o que tiver dentro da validade, os alunos, juntamente com o farmacêutico, vão organizar para colocar nas prateleiras. E o que está vencido, a gente separa entre sólidos e líquidos para depois... a empresa responsável pela coleta vir buscar o medicamento para... Qual é o percentual assim, de medicamentos que estão dentro da validade? A grande maioria, assim, mais de 80% a gente consegue aproveitar. A grande maioria está dentro da validade. A gente recebe também muitas amostras de consultórios médicos. E aí esses medicamentos vêm na caixinha fechada,
estão, né, armazenados de maneira adequada e tudo mais, então a gente recebe bastante também de consultórios. Você falou do descarte. Como é que é feito o descarte do medicamento? Tem uma empresa, né, o descarte não é feito por nós, né, a gente organiza esse descarte separando por formas, né, os líquidos dos sólidos, a gente faz essa separação na farmácia. Aí depois tem uma empresa que passa toda semana lá para fazer essa coleta e eles são encarregados do descarte, né? Aí, como eu falei antes, quem faz essa questão, que é nosso parceiro na questão financeira, né? Financeira, é a Secretaria Municipal de Saúde. Aí a empresa passa toda semana lá na farmácia, nós geramos um relatório com a quantidade de quilos que são gerados ali na farmácia, e a empresa passa toda semana e faz o processo lá na empresa deles. Daí não é feito na universidade, né? É feito por essa empresa. Que é a mesma, inclusive, que coleta os medicamentos das UBSs aqui. E para aquela pessoa que está em casa e que já tem um medicamento, eu vou lá levar na Unesco um medicamento vencido, posso descartar? Pode. Mas se ela quiser descartar por estar vencido, como é que ela faz? Qual é o procedimento? A gente recomenda que ela leve... A gente tem vários pontos de coleta aqui na cidade. Ela pode levar na unidade básica mais próxima da residência. Tem uma caixa coletora nas unidades básicas, com adesivo da Farmácia Solidária. Tem outros pontos de coleta também. Aqui tem agora na Câmara de Vereadores também, uma caixa coletora. Foi solicitado. Temos uma aqui também. Foram colocadas aqui também. Não é só fazer live, tem que fazer uma ação concreta também. Sim. E na universidade a pessoa pode ir até a Farmácia Solidária levar, na biblioteca da universidade, no Corpo de Bombeiros, enfim, tem vários pontos que a gente tem na cidade disponíveis para a pessoa deixar o seu medicamento. Marília, nesse tempo de existência da farmácia, que valores em reais já foram doados? A gente doou mais de 200 mil reais já em medicamentos. Quantos? 200 mil. 200 mil reais. A gente tem esses números... Não, desculpa, 200 milhões. Foram milhões em reais em medicamentos. Milhões. A gente tem os relatórios desde que a farmácia... Nesses 15 anos. Nesses 15 anos, né? A gente tem relatórios anuais e desde que a farmácia foi aberta, mais de 200 milhões, né? Foi uma boa diferença, né, na hora de falar. Meu Deus, dinheiro, hein? É dinheiro. A gente tem essa relação, porque a gente coloca no sistema o valor, por exemplo, de cada comprimido, se a pessoa fosse pagar, se ela fosse comprar na farmácia, isso vai gerando um montante, né? Ou se ela fosse pegar lá na saúde pública, também. Isso, muitos desses medicamentos também são ofertados na saúde pública, né? Mas às vezes não tem, vamos buscar na farmácia solidária. Isso. A gente tira como base o preço do consumidor, o preço do medicamento na farmácia, né? Então, a gente tem esses valores, né, de mais de 200 milhões doados até setembro de 2019, e muitas pessoas foram atendidas durante todo esse tempo, e cerca de 13 toneladas de medicamentos foram descartadas. 13 toneladas? Sim, toneladas. Poxa, mas o medicamento, um comprimidinho, não chega nem a um décimo de uma grama. Então, é remédio, a gente pensar em tudo isso que foi, né, ao longo dos anos, né? Isso no meio ambiente, hein? É muita coisa, muita coisa. Meu Deus, a gente faz um papel bem legal. 13 assim. toneladas. Dá quase 1 tonelada por ano. Bastante. Isso só na farmácia solidária. Só na farmácia solidária. Imagina, né, o que as pessoas descartam aí, né? Exatamente. Por isso é importante, né, fazer uma sensibilização através aqui desse canal aí na Câmara. Para que as pessoas uma coisa que a gente percebe muito, que às vezes as pessoas não sabem que o medicamento não deve ser colocado no vaso sanitário ou no lixo comum. Então a gente faz esse papel de, principalmente, educar em escolas, né, crianças, como eu falei inicialmente, projeto de extensão, já plantando a sementinha lá nas escolas, né, nas crianças, as crianças levam para casa, falam para os pais, para a gente começar a mudar a cultura, né, para contribuir com o meio ambiente mesmo. Certo. Marília, nós estávamos conversando antes de iniciarmos a live sobre estudos que são feitos lá, estudos de finalização de curso e tal, que são feitos na farmácia solidária. Sim.
Você estava me relatando sobre um estudo que foi feito recentemente e foi bem interessante o que você falou. Eu gostaria que você falasse isso aqui. Até foi ontem, né, a defesa de trabalho de conclusão de curso da nossa aluna, Cristiana Niero, esse trabalho foi orientado pela professora Bruna Giassi, onde ela fez uma entrevista com 114 pacientes, né, ali da farmácia solidária, pessoas que frequentam a farmácia. Essa aluna, ela esteve ali aplicando um questionário com os pacientes que iam na farmácia durante o horário de funcionamento. E ela perguntou inúmeras coisas, como a questão pessoal, qual é a renda da pessoa, o sexo, enfim. E ela perguntou também a visão desse paciente frente à farmácia solidária, o que ele achava do horário de atendimento, se ele conseguiu seus medicamentos ali na farmácia, se não conseguia. E aí ela fez uma série de tabelas e relatórios muito interessantes, assim. Até ontem eu falei para ela, né, se ela me autorizava pegar os dados para falar um pouquinho hoje, então. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu comentei com a Cristiana ontem, que ela entrevistou 114 pessoas, e aí, dessas 114, 95 pacientes, eles recebem menos de dois salários mínimos ou menos. Então, se a gente pensar, né, a pessoa, né, hoje a gente está com uma questão econômica complicada, né, uma situação, inflação e tudo mais, a pessoa, geralmente, ela vai dar prioridade para questão alimentícia, né? E se ela não tem aquele poder aquisitivo para comprar um medicamento, muitas vezes ela não vai fazer o tratamento. Então, daí as pessoas mencionavam também que conseguem muitos medicamentos na farmácia solidária. Então, a gente fez uma discussão sobre isso ontem. Nossa, 95 pessoas das 114 ganham 2 salários mínimos ou menos. E a gente está podendo contribuir com essas pessoas para que elas consigam adquirir o seu medicamento gratuito ali na farmácia. Então, algo muito, muito interessante para a gente saber o impacto que a farmácia, né, tem no auxílio a essas pessoas. E outro dado também que ela coletou foi há quanto tempo essas pessoas utilizavam a farmácia solidária. A maioria, que foi 26%, disse que já frequenta e utiliza a farmácia há mais de 4 anos. E a frequência que a pessoa utiliza a farmácia solidária também foi questionada. E a maioria, que foi 68%, diz que vai mensalmente na farmácia. Então, mensalmente vão na farmácia buscar os seus medicamentos. E desses todos os pacientes que foram entrevistados, a maioria, que foi 47%, disse que sempre consegue os seus medicamentos na farmácia. Apenas 6 pessoas falaram que nunca conseguiram. Então, a gente consegue sim atender a grande maioria. Como é que fica quando uma pessoa leva uma receita que tem mais de um medicamento e a farmácia só tem um para oferecer no momento? Como é que fica nesses casos? A gente fala com a pessoa, né? Ó, no momento que nós temos esse medicamento, daí a gente pergunta se a pessoa, né, quer levar. Se ela quer, a gente faz um carimbo na receita e escreve ali o que ela está levando. Ah, tá. Ela não perde a receita. É que assim, ó, a gente tem os medicamentos que têm o controle especial, aqueles que são controlados, e aqueles que não são controlados. Esses que não são controlados, por exemplo, metformina ou losartana, tipo, para diabetes ou pressão, esses para pressão alta, esses não precisam que a receita fique retida na farmácia. Mas, por exemplo, um antidepressivo, tipo esse Citalopram, esse precisa sim, a receita vai ficar na farmácia. E aí, no caso, ela perde, então, se não tiver todos os medicamentos, ela acaba tendo... Se a gente tiver, por exemplo, assim, ó, se a pessoa precisa de 60 comprimidos e a gente tem 50, a gente fala para a pessoa, ó, nós temos 50 comprimidos, a senhora teria o direito de levar 60 pela receita do médico, a senhora quer levar? A gente faz essa pergunta. Geralmente eles querem levar. Aí o que a gente faz? A gente adotou algumas estratégias. A gente tem uma cartinha padronizada que nós fizemos da farmácia solidária, onde a gente escreve para o médico, para o prescritor, informando que essa pessoa esteve na farmácia solidária e que ela conseguiu 50, nesse caso, né, do exemplo que eu dei, que ela conseguiu 50 comprimidos, mas que ela deveria ter levado 60, que ela não conseguiu porque a farmácia solidária não tinha o total. Certo. E aí a gente pede para que a pessoa leve essa cartinha no seu médico para que ele consiga fazer uma nova receita para a pessoa não ficar sem o seu tratamento. E quando são medicamentos diferentes, que só tem um tipo do medicamento? A gente faz isso também. Por exemplo, às vezes assim, tem o Citalopram na receita, vamos supor, que requer controle, né? O Rivotril, por exemplo. O Rivotril é outro tipo de receita. Vamos pensar um que é a mesma.
Vamos pensar um que é o mesmo. Por exemplo, o paracetamol com codeína, que é para dor, né? Dor intensa. Esses dois precisariam da receita. Vamos supor que a farmácia só tem o escitalopram e não tem nenhum do codeína. Daí a gente faz a mesma conversa com o paciente. Ó, a gente tem o escitalopram, mas não tem o outro. A senhora não vai conseguir comprar. A senhora quer? Daí a pessoa, se disser que sim, a gente faz essa cartinha e explica para o médico dizendo, ó, o paracetamol e a codeína que estava prescrito na mesma receita, o paciente não pôde levar e nós deixamos tudo assinado com como uma carta da farmácia solidária. Aí o paciente leva até o médico e o médico vai ter ciência que ele pode prescrever uma nova receita para esse paciente. A gente adotou esse método para ajudar, né, para facilitar a comunicação ali com os profissionais. Medicamentos assim que tem mais procura. A gente tem muito para saúde mental, assim, os antidepressivos, muito. Esse tem mais procura? Bastante. E também o clonazepam, bastante também, assim, o alprazolam. E o pessoal que procura a farmácia solidária é só de Criciúma ou tem de outros municípios ou só de um determinado bairro? Como é que vocês têm essa... A maioria de Criciúma, mas a gente atende qualquer pessoa. Pode vir de Sara, pode vir de Torres. Não tem que apresentar comprovante de residência nem de renda? Nada. A gente não só receita? Só receita com documento. Certo. A gente tem muitos alunos que vêm de Torres, Araranguá, Sombrio, e os alunos também frequentam a farmácia solidária e a gente atende todo mundo. Não precisa comprovar nada, desde que tenha em mãos um receituário e o documento com foto. Quanto tempo faz que você está coordenando a farmácia? Eu coordeno a farmácia há 4 anos. 4 anos. Nesse período, assim, alguma situação te marcou? Isso normalmente envolve emoção, né? Porque são pessoas que estão sofrendo, enfim. Alguma coisa te marcou? Assim, Muitas coisas. Se agora eu passo um filme, assim, o que mais me marcou, assim, continua marcando, porque é algo recorrente, é o momento que a pessoa chega ali com a receita, que a gente não tem o medicamento, e aí a pessoa vai falar, ai, que pena, porque eu não tenho como comprar. Não tem como comprar. Aí a gente escuta, né, isso frequentemente, assim, às vezes a gente tem uma parte do tratamento, às vezes não tem o total. Aí a gente fica, assim, com o coração na mão, assim, que não sabe muito o que faz, né? Daí a gente tenta dizer, infelizmente a gente não tem, mas é muito ruim dizer isso. É, né? É bem ruim. Pessoas precisando ali, né, da medicação. É o que mais acontece, assim, né, e que me marca, assim. Já teve caso de pessoas começar e concluir o tratamento com medicação só da farmácia solidária, não? Olha, esse acompanhamento, assim, bem de pertinho, eu nunca fiz, né? Para te falar a verdade, assim. Mas eu creio que sim, porque tem aqueles pacientes que a gente, inclusive, sabe o nome, né? Que eles estão todo mês na farmácia solidária. Ali. Então, eu creio que esse sim, a gente sabe que eles começam e continuam, porque eles estão todo mês lá na farmácia. Com relação às pessoas que precisam da farmácia, que estão ouvindo e pela primeira vez vão procurar a farmácia, qual é o acesso? Telefônico ou como é que faz para encontrar a farmácia? A gente tem o telefone fixo, que é o 3431-2681. A pessoa pode ligar para lá e perguntar se tem um medicamento. Se tem, a gente vai agendar um horário para essa pessoa buscar. O outro meio é o WhatsApp. A gente tem um número que é um WhatsApp da Unesc, que é o canal Unesc, que é o 9644-1887. 9644-1887. Nesse número, a pessoa pode mandar um olá e vai aparecer uma série de setores da universidade. Daí deve ser selecionado o número correspondente à farmácia solidária e a partir daí vai ser transferida a conversa para o nosso setor. Aí ali o atendente vai falar, né, com o paciente e a pessoa pode até mandar uma foto da própria receita, se ela não interpretar direitinho o que está escrito. Às vezes é um pouquinho complicado, né, de entender o nome do medicamento, mas a pessoa pode mandar uma foto
e a gente pode dizer se o medicamento está disponível na farmácia ou não. Tá. Se está disponível, a gente agenda um horário e a pessoa vai até a farmácia solidária para buscar. E se chegar alguém lá A gente atende. presencialmente? Hã? A gente atende. Mesmo sem agendar, a gente atende. A gente encaixa ali. Sim, mas assim, está agendado aqui, vocês fizeram aqui alguém via WhatsApp, né, para vir amanhã. Mas hoje já chega um paciente lá e de repente... A gente separa. Separa. Por exemplo, assim, ó, se o paciente disse, eu preciso de tal medicamento, eu vou ir amanhã. Se a gente já deixa com o nome dele. Tá. E Fica reservado. Fica reservado para ele vir amanhã. Certo. E assim, se a pessoa já está circulando ali pelas clínicas integradas, ela foi no serviço de medicina da Unesc ou na Odonto, na fisioterapia, e ela, né, precisa de um medicamento e está no horário, né, de atendimento da farmácia, a gente também atende, mesmo sem um agendamento. A pessoa pode ir ali e verificar se tem o seu medicamento. E eu acho que é legal também passar o horário, né, que nós fazemos o atendimento. Né? No momento, a gente está com um atendimento ao público das 10 da manhã às 11h30 pela manhã e à tarde das 13 às 15h30. Daí os outros horários a gente deixa para serviço interno da farmácia, organização, tudo mais. Tem bastante questão de fazer triagem de medicamento, colocar para prateleira e fazer toda a gestão interna, né? Então a gente tem o horário de atendimento ao público e o horário que a gente trabalha dentro da farmácia de modo interno. Vocês já receberam, assim, pedidos do projeto da farmácia solidária em outros municípios, outras universidades, outras faculdades? Não? Frequentemente a gente recebe ligações. Até semana passada eu recebi uma ligação de um pessoal lá do Paraná, não lembro agora o nome da cidade, mas me ligaram para saber como funcionava a farmácia solidária. Aí eu conversei, expliquei, né, como que era a dinâmica, até mandei um artigo que nós temos que conta sobre o funcionamento da farmácia, né, para eles lerem. E a gente também recebeu visita dos farmacêuticos de Blumenau, que também tem uma farmácia solidária lá. Eles estiveram aqui faz 2 meses. Veio a farmacêutica, a técnica de enfermagem e mais a outra enfermeira. Vieram aqui para conhecer a farmácia. E eles tinham essa ideia também de a gente fazer trocas de medicamentos, se possível, né? Eles mandarem alguma coisa para cá. Né? Olha só, interessante. Daí a gente comentou, né, toda a questão de transporte, de ter um documento que informe os medicamentos que estão vindo, tudo. Eles vieram para propor uma parceria e conhecer a nossa dinâmica ali dentro. Que legal. E até essa semana, acho que foi ontem, um outro funcionário da FANCRI entrou em contato comigo que eles estão com a ideia de pensar em fazer uma farmácia veterinária com medicamentos destinados para os veterinários, nesse sentido, né? Ele queria saber como funcionava a farmácia solidária. Então, a gente recebe... modelo até para uma farmácia veterinária. A gente recebe e sempre está aberto para discutir. Porque muitos têm animaizinhos de estimação, precisam, às vezes, de e não tem, né? Recursos para comprar, não é? A gente sempre está prestando informação para quem precisa. Eles entram em contato com a Solidária e a gente marca uma conversa e explica. Olha que legal, que interessante. Pois é, menina. Então, conversar sobre a farmácia solidária é muito importante, né? Acho que é algo que traz benefício para várias áreas, principalmente para as pessoas que precisam de medicamento e não pode comprar, ou não tem esse medicamento no momento na farmácia, enfim. Mas é bem interessante. Marília, eu queria te deixar à vontade para fazer mais algumas colocações que tu julgar necessário, né, em relação à farmácia. Eu gostaria de dizer, né, para quem está nos escutando, né, que fique bem à vontade se quiser nos visitar, ir lá na farmácia para ver se a gente tem algum medicamento que a pessoa não possa comprar, para a gente verificar se nós temos. E pedir também para quem tem medicamentos em casa, que não está usando mais, para que leve para a gente ou leve algum ponto de coleta, né? Como eu falei, eu acho que o mais fácil é levar nas unidades básicas de saúde, onde tem a nossa caixinha coletora, para que quanto mais a gente consiga arrecadar, mais a gente consegue fornecer para outra pessoa que precisa. Às vezes a gente faz um tratamento, toma 5 comprimidos de um blister e acaba ficando em casa, né? E pode ser que outra pessoa está precisando. Então, acho que essa solidariedade, que é o espírito da farmácia solidária, ele vem para contagiar, assim, né? Para a gente promover cada vez mais
essa questão de auxílio, de ajuda, né? E promoção do uso racional de medicamentos, porque se a gente faz com que a pessoa retire da sua casa o que ela não utiliza, a gente evita acidentes, né? Uso acidental de medicamentos, intoxicações, então só benefícios, né? Evitando assim a automedicação. As empresas farmacêuticas, elas nunca foram assim procuradas ou nunca se apresentaram como doadores de medicamentos? A gente tem algumas empresas, distribuidoras, empresas que doam medicamentos para nós. Temos, temos sim. Legal. Daí vem tudo na caixinha, bem certinho, temos sim. Nessa área de pública não tem isso. Algumas coisas das unidades básicas de saúde também vêm para a farmácia solidária. Vem. Interessante, legal. Certo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu gostaria de perguntar. Ou se tu tem alguma coisa que gostaria de falar, também fica à vontade, né? Eu acho que nesse momento era agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando, né? A gente tem esse objetivo de divulgar. Quanto mais a gente divulgar, mais pessoas vão saber da farmácia solidária. Sim. E, né, mais uma vez pedir para quem tem, né, nos ajude cada vez mais. E agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho mais do nosso trabalho. Olha, quem tem que agradecer que somos nós, né? Porque a gente está aqui em nome da comunidade e em nome dela a gente agradece esse serviço prestado pela Unesc, mais esse serviço. Essa solidariedade não só com as pessoas, mas com o meio ambiente, né? Enfim, então fica aqui aberto os microfones, o espaço para quando sentirem necessidade de comunicar, de falar com as pessoas, a gente está aqui, de portas abertas. Agradeço, né, também em nome da universidade. Acho que a farmácia solidária ela vem para cumprir também para reforçar o papel da universidade também como universidade comunitária. A nossa Unesc, ele tem esse papel, né, de aplicar os recursos na nossa região, promover a saúde da nossa região. Então, acho que a farmácia solidária vem, né, casando com o objetivo da nossa Unesc, nossa universidade comunitária. Muito bem, assim nós conversamos com a Marília Schutz, que é coordenadora da farmácia solidária da Unesc. Muito obrigado aí pela atenção de todos e voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Obrigada.